BMC News. Informação que gera valor. Fala pessoal, muito bom dia para você que está agora ligadinho aqui na programação da BMC News. Eu sou Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quinta-feira, 3 de fevereiro. A quinta-feira começa com os investidores interpretando os sinais que o Comitê de Política Monetária do Banco Central deu ontem ao elevar a taxa básica de juros a 10,75%. A alta já estava contratada desde dezembro e colocou a Selic em 2 dígitos novamente. Foi a 8ª alta seguida nos juros. Mas o que os economistas ficaram de olho foi no mercado, nos pontos importantes que o Banco Central levou em consideração para traçar o cenário desta e também das próximas reuniões. Os principais foram o cenário de inflação e juros nos Estados Unidos, quebra na cadeia de suprimentos e o coronavírus. Além disso, a inflação aqui no Brasil, mercado de trabalho e incerteza sobre arcabouço fiscal. Dessa vez, o Banco Central não deixou aumentos contratados. Disse que as próximas ações vão depender das circunstâncias e que deve continuar levando a taxa para o território contracionista, além de achar que a postura mais adequada é a redução do ritmo de ajuste da Selic. Isso dá margem para o mercado precificar aumentos entre 0,5 e 1 ponto percentual na próxima reunião em março. E durante todo o dia, com expectativa da decisão do Banco Central, os investidores viram a Bolsa Brasileira sofrer uma correção que não era vista desde o comecinho de janeiro. Uma queda acima de 1%, levando a Bolsa ao patamar de 111 mil pontos novamente. Vamos então aos números. A gente tem aqui a queda do Ibovespa de menos 1,18% aos 111.894 pontos. Entre os papéis positivos, a gente tem aqui positivo, com 3,57%, Qualicorp com 1,60%, Cielo com 1,30% e Bradespar com 1,15%. Alguém falou comigo no ponto, mas eu não ouvi. BID11, Interbanco, aqui o Banco Inter nas quedas, aqui com menos 9,54%, IRB com 9,04%, BRF com 7,77% e Magazine Luiza com menos 7,13%. Agora é hora de falar com o Guga Almeida, que está aqui com a gente já ao vivo. Muito bom dia para você, Guga. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia, Guga. Vamos começar aí já com as perspectivas, né, para o dia de hoje, né, porque muitos investidores viram a queda de ontem e começaram a se perguntar se aquele smart money está começando a sair do Brasil, se as realizações vão ficar mais intensas e se podemos ver a Bolsa voltar àquele patamar abaixo dos 110 mil pontos. Qual que é a sua visão, Guga? Bom, Daniel, primeiro a minha visão era de que o mercado encontraria um ponto de equilíbrio nessa alta, vendo um novo player, na região entre 111.500 e 113 mil pontos. Esse era meu número, né, para o Ibovespa, não para o futuro. A gente analisa muito aqui no pre-market, a gente traça os desenhos aqui no pre-market no mercado futuro, porque é um mercado que está aberto a essa hora, às 9 horas da manhã. Né? Então, ao meu ver, o mercado ele já está precificado, né, nesse patamar de preço. Ele foi um player que tem necessidades, visões, contextos, olhando para o mercado lá fora. Né? Ele não é apaixonado pelo mercado brasileiro, ele não tem necessidade de estar no mercado brasileiro, ele está utilizando o mercado brasileiro. A gente tem que entender isso com clareza.
né? E querendo ou não, lá fora vai entrar num processo de redução de liquidez, né? E esse processo de redução de liquidez vai gerar um novo comportamento para esse player do mercado. E, né, vamos ver, sim, os mercados lá fora corrigindo. Quanto isso vai impactar no nosso mercado aqui internamente, não tem como nós sabermos de imediato, tá? Mas a gente tem que ficar de olho, certo? Principalmente pelas narrativas que tendem a estimular as pessoas a ficarem num conforto em relação ao médio prazo, né? A gente viu isso em 2008, por exemplo. Não quero trazer aqui, não o ponto de crise, mas o ponto da máxima do mercado, porque a gente fez topo histórico aqui com um grau de investimento, né? E então, durante muito tempo, a narrativa que se falava no mercado por parte dos participantes do mercado era: poxa, agora que grau de investimento, o investidor estrangeiro vai entrar com força no Brasil. E, de fato, o que aconteceu foi um outro movimento, né? Ali foi o final do ciclo, né? Foi o topo do topo durante muitos anos, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, certo? O player, esse que está posicionado agora, a gente não está mais posicionado com o varejo forte, nós não estamos mais posicionados com um institucional aqui local forte, né? E ele não tem dinheiro novo de curto prazo para poder manter a bolsa num patamar mais elevado. Então tem que ficar assim atento, né? Se esse apetite do investidor estrangeiro vai continuar ou não vai continuar. Então, durante o processo de queda, durante o processo de ajuste, se o mercado vir a perder determinados níveis de preço, a correção tende a se intensificar, né? Tende a acelerar, ok? Então, nos patamares de 100 mil pontos, né, da maneira como a gente tinha chego lá atrás, eu acreditava que era uma região de suporte, ainda mais quando retestou esse nível de preço, mostrando ali pela geometria comportamental um ponto C do mercado, né, e aquilo antecede uma mudança de direção de tendência, né, uma inversão de tendência. Aconteceu isso, chegamos num patamar, nível de satisfação, né, do mercado, e está ajustando. Muito importante a gente entender como é que vai ser esse processo de correção para ver se a gente tem que ter medo ou não. Olhando para o movimento do dia de hoje, Daniel, tá, o que eu estou enxergando aqui, se o pessoal puder compartilhar meu gráfico, vai ficar bem legal, porque o público vai conseguir enxergar. O que eu estou enxergando aqui nesse momento é um espaço para correção, ela continuar até essa região aqui de 110.350 pontos. Tá? Percebo que nós estamos caindo 0,36, muito próximo ao que está caindo o Dow Jones. Tá? Nasdaq está mais nervosa em função do resultado do Facebook. Tá? Ela está com mais volatilidade. Isso mostra, né, todo esse fervor de curto prazo que a gente está tendo em expectativa pelo início de elevação de juros lá fora, certo? Então tem que ficar, a gente vai ficar de olho sim, porque eu acredito que Brasil é o que vai respingar, né? Como é que o estrangeiro está posicionado, que não tem como a gente saber em mundo, né? Como é que ele está posicionado em mundo e o quanto ele vai ter que ter de necessidade ou vai ter de disponibilidade para poder investir no Brasil ou sacar Brasil. Tá? Então é isso que a gente tem que ficar de olho e esperto ao decorrer do tempo. Tá? Mas o que eu acredito é que nessa região aqui dos 110.350 pontos, né, faz sentido sim nós gastarmos um pouco de energia olhando para ver se vai dar algum ponto de compra. Tá? Mas por enquanto eu estou esperando que chegue lá. Tá? Então continuo naquela situação do tipo, o mercado ok, né, encontrou um ponto de equilíbrio, deixa corrigir, e aí sim a gente vai procurar um ponto de compra. Perdendo 110.350 pontos, eu acredito que o mercado tem espaço para vir para 109.400 e, num pior cenário, 108 mil pontos. Tá? Já no movimento de alta, né, um movimento positivo, se por acaso o mercado conseguir reagir, se por acaso o mercado, nesse patamar de preço, né, entrar fluxo comprador novamente, porque nós tivemos ali no dia 26 de janeiro, no dia 27, perdão, nós tivemos ali uma intensidade de compra nesse patamar que nós estamos aqui, dos 112 mil pontos. Depois a gente teve aqui de novo no dia 31 de janeiro, só com menos força, com menos velocidade. Tá? Vamos ver, né, se o mercado tem ainda apetite. Se o mercado melhorar, eu acredito que tem espaço para voltar ali para a região dos 113 mil pontos. Tá? 113 mil pontos até no máximo 113.500 pontos. Mas aí a gente já começa a perceber que nesse momento, né, tu não tem tanto upside e tu não consegue criar
uma estratégia com cabeça de sequência, né? Ou seja, se aqui não der entrada, eu tenho uma segurança de que logo ali na frente vai ter uma entrada porque eu estou num fechamento de algum ciclo, mesmo que seja de curto prazo. Eu não consigo enxergar isso, e no momento que tu não consegue enxergar isso, eu não tenho uma vantagem em tomar a posição agora. Tá? Então essa é a minha visão para o dia de hoje, focando aqui no mercado do índice futuro do Ibovespa. Legal, Guga, perfeito. Volto com você daqui a pouquinho, então, com mais informação. Isso porque agora o Marco Saravalli vai trazer para a gente o tom do mercado nesta quinta-feira. Bom dia para você, Marco. Fala, pessoal, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem um viés negativo lá fora, né? Principalmente os índices mais ligados à tecnologia podem sofrer mais, né, de uma forma mais intensa nessa quinta-feira. Tá? A grande parte tem sido uma aversão ao risco, né, no curto prazo, principalmente após alguns balanços ficando abaixo das expectativas, com destaque negativo para o balanço do antigo Facebook, né, atual Metaverso. Então é importante acompanhar, as reações foram bastante negativas e deve refletir em outras ações no setor também. Tá? Por aqui o mercado deve continuar digerindo, né, entendendo o recado que o Banco Central passou. São duas leituras, um lado negativo, o Banco Central mostra que nós deveremos ter novos aumentos, né, de juros ao longo das próximas reuniões, mas o lado positivo do recado é que a gente deve ter sim um ritmo menos acelerado ou desacelerar o ritmo de aumento de juros nas próximas reuniões. Tá? Então esse pode ser a leitura do copo, né, meio cheio. Tá? Commodities continuam bem, né, destaque para o minério de ferro, mesmo com menos informações, né, da China, mas a gente consegue ver que realmente a demanda continua alta, né, e a tendência de curto prazo de valorização da commodity deve continuar beneficiando aqui principalmente a nossa Vale, né, que tem ajudado também o nosso índice ou a subir ou também a sustentar, não apresentar quedas mais fortes, né, como a gente viu ontem, tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia, né? Vamos ver se a gente tem um dia positivo por aqui, mas o viés internacional negativo, talvez um dia mais próximo do 0 a 0, tá bom? Então, todos um ótimo dia. Já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais! Valeu, Marco. E como o Marco trouxe aí nos Estados Unidos, o dia não foi muito bom para empresas de tecnologia. O resultado da Meta, né, que é o dono do Facebook, decepcionou. A empresa caiu 22% no aftermarket e já cai cerca de 20% no pre-market. A empresa está perdendo algo em torno de 200 bilhões de dólares em valor de mercado. E não foi só a Meta, não. O Spotify e a PayPal, entre outras empresas, também despencaram. Claro que isso impactou a Nasdaq, que cai mais de 2% agora cedo. Vamos então aos futuros nos Estados Unidos nesse momento, começando com o Dow Jones, que tem queda agora nesse momento de 0,29%. S&P 500 com menos 1,15%. E a Nasdaq agora caindo menos 2,30%. E a gente volta agora com o Guga, porque ontem, Guga, a gente falou aí do resultado bom do Google, né? E hoje com a decepção com a Meta, né? O Zuckerberg está preocupado com a competição com o TikTok e outras redes sociais, além de atualizações do iOS, né? Que não deixam aí mais ele ter acesso a alguns dados fundamentais de usuários. E a empresa perde 200 bi de dólares. E eu queria que você desse uma olhada aí no gráfico da Meta, Guga. Será que abre espaço aí para entradas? Legal, vamos lá. Vamos começar puxando um pouquinho a leitura, né? Eu tento aqui no gráfico onde tem uma atualização semanal para que a gente também saia um pouco do ruído de curto prazo e a gente consiga enxergar mesmo dentro do contexto todo do ciclo, né, o que nós podemos esperar, né? Toda essa transformação, toda essa mudança, né, do Facebook, desde que virou Meta, e aí já começa toda a estrutura, né, toda a conversa do metaverso, e nessa intensidade que se está, né, me faz perceber que, poxa, eles estão tentando se reinventar. Né? Não tem como eles não estarem tentando se reinventar. Reinventa nome, reinventa todas as questões. Então, provavelmente é porque ele já percebeu,
né, toda essa mudança de mercado e todas as dificuldades que ele vai ter para poder entregar resultados na velocidade que, no atual patamar de preço, o mercado vai exigir. Né? Então, uma coisa é tu ler balanço, outra coisa é tu começar a ler o comportamento das empresas, do processo de tomada de decisão, para onde eles focam, para onde não focam, né, os riscos, as competições, enfim. Tu vê toda essa mudança por trás, né, que não está no balanço, está sim nas intenções das pessoas nas empresas. E a resposta no mercado é interessante, porque quando a gente olha essa movimentação que nós tivemos ali de janeiro de 2021 até a máxima, e olha todo o comportamento, né, todo o movimento que nós tivemos no mercado, a cotação ela não conseguiu ir para o patamar que precisava ir de 465. Tá? Isso me chama atenção, tá? Me chama atenção, porque, de fato, nós não conseguimos ver a Facebook terminar todo o ciclo lá que se tinha de possibilidade para cima. E aí é sinal de que os stops começam a ser acionados, né? Tem chance do stop de ser acionado, o pessoal abandonar muito rápido a posição, e aí, de fato, né, a gente vai enxergar um processo de correção muito mais forte, muito mais intenso. Tá? Eu acredito que o Facebook tem espaço em continuar a correção, tá, Daniel, até o nível de $170. Tá? A gente está aqui no pre-market aqui em 250. Fechou ontem em 323, né? Fechou ontem em 300 e... Para ser mais exato, o fechamento foi em 323. 323. Tá? Então tem um processo aqui de desvalorização bem intenso. Isso é voltar para patamares que se estava trabalhando em abril, março de 2020. Certo? Então, existe essa possibilidade. Estou tá? Enxergando aqui toda essa movimentação potencial. Tá? Quando a gente olha bem afastado essa desvalorização de Facebook, ok, né? Voltar aqui para esse imbróglio que foi entre 2018, né, até 2020, seria voltar para esses patamares de preço. Tá? Então, é totalmente possível. Tá? Eu acredito que entre 195 e 170. Tá? Então, essa é a região que eu consigo enxergar aqui para Facebook dentro desse contexto todo que a gente está olhando aqui para o Facebook. Traria uma correção, obviamente, né, intensa para a Nasdaq e, querendo ou não, isso também está alinhado, né, com toda essa questão de elevação de juros nos Estados Unidos e o impacto que isso gera nas empresas de tecnologia. Legal, Guga. Vamos primeiro para a Europa e para a Ásia, e daqui a pouco eu volto contigo. Primeiro para a Europa, já que a expectativa é sobre a definição da taxa de juros pelo Banco Central Europeu. O BCE deve manter tudo do jeito que está, mas os sinais são robustos no sentido de elevação. O mercado aposta nesse aumento, principalmente depois que a inflação mostrou mais um número alto. Os preços ao consumidor subiram 26,2% em dezembro na comparação anual. Na comparação com novembro, subiu quase 3%. Mesmo sendo em linha com o esperado, mostra que a inflação tem subido bastante e pede movimentos do Banco Central. O anúncio da política monetária deve ocorrer às 9h45 da manhã e logo depois tem a entrevista com a presidente Christine Lagarde. E todos querem saber o que ela e os dirigentes do BCE estão pensando sobre isso. Agora há pouco, o Banco da Inglaterra aumentou a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais para 0,50%. Foi a segunda elevação consecutiva da autoridade. No Reino Unido e na Alemanha, os PMIs vieram acima do esperado, mas o número registrado na zona do euro desacelerou. Segundo a agência que divulga os resultados, a queda no número em janeiro coincide com as restrições mais fortes por causa do coronavírus, em meio a um aumento forte no número de casos. Vamos ver então como é que estão as bolsas na Europa nesse momento. A gente começa então com o DAX na Alemanha, que opera em queda de 0,50%. CAC na França com queda de 0,19%. FTSE no Reino Unido recua agora 0,30% e o índice Eurostoxx também recua agora 0,72%. Na Ásia, as bolsas da China e de Hong Kong seguem fechadas por causa do Ano Novo e apenas a bolsa do Japão abriu e acabou encerrando o pregão em baixa.
1,06%. Voltando ao Brasil, agora vamos aos destaques corporativos. A Ambipar adquiriu 100% da empresa canadense First Response, especialista em atendimentos de emergências ambientais. A companhia informou que a compra está em linha com o plano de expansão. Esta foi a 11ª aquisição na América do Norte. O valor da transação não foi divulgado. A Braskem convocou a Assembleia Especial para o próximo dia 25. O objetivo é deliberar sobre a unificação das ações preferenciais em uma única classe. Segundo a empresa, o processo é um passo inicial para transformar as ações preferenciais em ordinárias e, posteriormente, uma migração para o novo mercado da B3. A Marisa aprovou o aumento de capital. Serão 250 milhões de reais a mais. Isso corresponde à subscrição de mais de 81 milhões de ações ordinárias. O capital da varejista agora será de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. E a Cielo divulgou seu resultado com lucro líquido de 970 milhões de reais em 2021, um crescimento de 98% sobre 2020. No ano, a receita líquida somou 1 bilhão e 100 milhões de reais, um crescimento de 4,5% em relação ao ano anterior. E agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com uma análise dos retornos dos mercados emergentes agora no começo do ano. Conta pra gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um ranking, né, desse começo de ano, nesse mês de janeiro, principalmente mundial, né? E olha quem está lá em cima, quem foi o melhor país do mundo, né, principalmente nos mercados emergentes. Lembrando que na média dos mercados emergentes teve um retorno negativo nesse começo do ano, mas bem melhor que os mercados desenvolvidos, né? A média dos mercados emergentes foi um retorno negativo de 1,9%. Quanto a média dos mercados envolvidos foi de 5,3% negativo no mês de janeiro. Mas o Brasil, né, segundo o indicador MSI, apresentou alta de quase 13%, né, sendo o melhor retorno entre os países emergentes, seguido pelo Chile, Peru, Colômbia, nessa sequência, tá bom? E a gente tem aqui outras informações interessantes, tanto no acumulado de um mês para cá, como também em 3 meses, o Brasil vem se destacando positivamente, tá certo? A gente acredita que seja, principalmente se a gente olha pelo gráfico anterior, pelo período anterior, a gente vê que o Brasil foi um dos piores países ao longo do ano de 2021 em determinados períodos. Então, realmente os investidores estrangeiros procurando as famosas pechinchas, indo atrás das oportunidades. O Brasil estava realmente bastante descontado e agora a gente começa a reduzir os nossos descontos. Tá bom, pessoal? Então tenham todos um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Valeu, Marco. Marco que volta daqui a pouco com o Felipe Nascimento no BMC News. Voltando agora com o Guga Almeida, agora para repercutir o resultado de Cielo, Guga, né? Tem analista falando que o resultado de Cielo foi ruim, já outros falando que o mercado pode receber bem os números. Eu queria saber como é que você vê o gráfico da empresa e o que ele mostra. Legal, vamos lá. Bom, Cielo meio que caiu não é nem caiu no esquecimento, né? Tem toda uma narrativa, né, da transformação da Cielo. Se tu olha a história, né, principalmente dos gestores, em algum momento no tempo, né, olhando aqui para 4, 5 anos atrás, ela era a grande aposta, né? Empresa de tecnologia, sistema de pagamento e tudo mais, então aquela grande narrativa, né, que depois gera aquela sensação de traição, então o mercado começa a pegar um pouco de descrença, né, em relação ao potencial de transformação da Cielo, consegue ter todos os seus porquês, aí tem aquela sensação do tipo, pô, ela não performou como a gente apostava que poderia performar, então já não quero mais ver. Ele tem todo um processo. O mercado, ele é assim, né? O mercado financeiro, ele tem esse tipo de comportamento, ele tem esse tipo de movimento. Eu acredito, né, que em algum momento a gente vai ter uma oportunidade de ter um movimento com uma característica de alta, com uma característica expansiva, não com uma característica de correção como ela vem tendo ao longo dos anos, né? Se a gente for ver todos os movimentos que a gente teve de alta, todos eles, quando a gente compara a alta em relação à baixa, foram movimentos com características corretivas. Tá? Isso ao longo de um tempo.
tá? Se for olhar aqui para trás, tá? Bom tempo mesmo, né? Se for olhar aqui para desde 2016, quando começou o processo de correção, todos os movimentos de alta, eles aconteciam, né? A gente tinha movimentos aqui, janelas de valorização interessantes, quando a gente olhava aqui no relativo, né? Por 44% aqui de alta, depois nós tivemos aqui uma valorização de 77% de alta, né? Mas quando a gente olha o todo, né, no tempo, foi um processo constante de desvalorização, e todos esses movimentos, apesar de terem uma valorização percentual interessante, quando tu comparava com o movimento de queda, tu não tinha um processo de expansão. E no momento que nós estamos agora, tá, mais uma vez a gente está numa janela semelhante a essa. Nós estamos chegando aqui num patamar de preço de uma estrutura de correção, que é em 2,46. Tá? E para virar e superando 2,46, a gente teria uma condição de entrar pela primeira vez num ambiente de expansão, tá, em função da última etapa de tendência de baixa que nós tivemos, que seria ir buscar a região de R$3. E isso traria, né, uma movimentação e um comportamento diferente do mercado. Tá? Seria bem interessante se tivesse força para ir para a região dos R$3. Tá? A barreira, né, o desafio é superar a região de 2,45, de 2,46. Tá? Acaba que um centavo num ativo que está a R$2,50, né, arredondando, é bastante. Então, né, o desafio vai ser se manter acima desse patamar de preço. E aí eu acredito que tem espaço sim para ir para a região de R$3. Isso seria muito bacana, seria uma mudança no comportamento mesmo de Cielo por parte dos participantes, né, os players que estão posicionados ou não estão posicionados, e isso traria uma ação aqui em Cielo. Né? Tô curioso aqui para ver como é que vai ser o andamento do mercado para esse ativo. Não é um ativo que eu negocio, tá? Ô Guga, vamos aproveitar que a gente ainda tá no finalzinho, né? Mas a gente ainda tá com um tempinho aqui, o pessoal tá mandando alguns stickers pra gente. O MPK queria dar uma olhadinha em Natura. Vamos lá, então. Olhadinha em Natura, tá? Belíssima desvalorização, ótima, grande correção aqui que nós tivemos aqui em Natura. Se nós olharmos, tá? Acabou de subir a minha análise. Deixa eu apagar aqui todos os desenhos para que a gente possa estudar novamente. Quando eu pego, né, e faço a medição, né, do cenário de Natura, nós estamos aqui bem numa região divisora de águas, né, 21,70. Nós temos aqui uma estrutura onde se gerou muita expectativa aqui. Eu conversava até mesmo com o pessoal, né, que quando teve a movimentação da Natura com a Avon, né, é um desafio ter uma fusão, né, uma aquisição de uma outra companhia, porque tu tem que conectar culturas diferentes. E isso, querendo ou não, tu tem uma perda. Em alguma ponta, tu vai ter uma perda de curto prazo. Tá? E o mercado cria suas narrativas, né? As pessoas que estão posicionadas, elas possuem seus vieses, né? Poxa, tu quer enxergar, tu quer que todo mundo enxergue aquilo que tu está enxergando que motivou com que tu tivesse comprado, para que não se tenha um fluxo de venda, e sim um fluxo de compra, o que faz com que tu tenha menos ativos no mercado e se tenha uma valorização do preço do mercado, né? Se todo mundo fica com aquela cabeça de longo prazo, menos ativos tu tem, maior, né, é a certeza de valorização que tu tem também. Né? Então, quanto mais os participantes do mercado eles ficam com os ativos apostando no longo prazo, menos ações tu tem no mercado. Quanto menos ações tu tem no mercado, né, tu tem uma escassez de oferta, tá? O mercado aprendendo e conhecendo, tu tem o quê? Um aumento de demanda e o preço, né, sobe. Então, essa é a verdade, né, quando a gente olha para movimento de bolsa de valores. Né? Então, acabou que o mercado ele ficou, né, discreto, começou a entrar num processo de correção, e devolveu todo o movimento voltando para os níveis de preço
né, de março de 2020. Tá? Perdendo esse nível de preço e avançando o processo de correção, bom, aí é para ir buscar mesmo a região de R$ 12,20. Tá? Não tem meio do caminho aqui. Por quê? Porque nossa correção aqui foi em 25%, então se esperava que pudesse reagir na região de 34,50, não teve aquele movimento de reação, que eu comento que é fundamental acontecer. Depois a gente iria olhar aqui em 70,7, também não teve, e agora a última expectativa aqui na região de 100%. Nessa região de 100%, tá, olhando para um tempo gráfico mais curto, até se tem um contexto aqui para poder melhorar. Tá? E essa melhora, tá, nesse contexto aqui de curto prazo, seria uma melhora em algo do tipo voltar para cá, ó, 26, 27 reais. Tá? Então seria uma possibilidade de voltar a 27 reais. Quando a gente volta para o tempo gráfico maior e olha mais afastado, é voltar aqui para os patamares de preço que estava trabalhando no final do ano de 2021. Tá? Então não é uma grande alta. Tá? Não tem aqui um cenário aqui para uma grande alta. Tá? Mas seria importante isso acontecer, porque abandonaria, né, esse fundo de preço, né, e abandonaria daqui a pouco um estímulo maior para uma correção mais intensa que pudesse jogar o preço aqui para R$ 12,25. Tá? Então é bem importante essa reação, é importante o preço de Natura voltar para a região de 27, porque senão vai pesando e vai indo para aquele patamar mais baixo sim. Boa. Guga, é isso então. Valeu. Muito obrigado pela companhia de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã. Valeu, Daniel. Valeu, pessoal. Um bom dia para todos e ótimos negócios. Ótimos negócios, Guga. Abração para você. Esse foi o Guga Almeida aqui no nosso BMC Pre-Market. É isso aí, gente. Olha, não esquecemos dos tickers, tá? Que vocês estão mandando aqui no chat. Eles estão sendo guardados. Não se preocupa. Ainda tem muito ainda na programação de hoje. Mas eu deixo aí o meu bom dia pro Leandro Santos, o Rui das Neves, que já está avisando do horário. Calma, Rui, já tô passando o bastão. Calma, hoje até que foi rápido. Hamilton Lima dando aqui excelente quinta-feira para todo mundo, o Ademir Tavares, o Carlos Braga, o Israel Pereira, o Eduardo Leite, Lucas Henrique, tem também o Leandro de Souza, o MPK, Peter Santana dando bom dia pra gente, valeu Peter, bom dia para você também, Lucas Henrique, o Leandro de Souza, o Leonardo Alzugaray, o Thiago Gonçalves, o Diógenes Gonçalves também, Sandro Figueiredo, Emerson Duarte, também o Roque Júnior, o Zé do Loz, Amanda Coracini, ó, hoje vai ser segura coração, Amanda dizendo aqui, Atílio Felipe Neto também dando like 18, já estamos com 72, se você não deu seu like aí, aproveita para dar seu like aí, é rapidinho, dá o like, dá seu joinha pra gente, aproveita para se inscrever no nosso canal, que tem sempre muita coisa bacana e relevante para você que gosta aí de acompanhar o mercado, não se esqueça. Valeu, gente. Grande abraço para todo mundo. Bom dia para vocês e eu agora vou passar o bastão. Agora é hora do BMC News. Quem eu trago aqui na tela é Felipe Nascimento, que comanda mais um dia de BMC News. Bom dia para você, Felipe. Estamos por aqui, Daniel Morales. Ótimo dia para você, ótimo dia para todo mundo que está nos acompanhando. E vamos que vamos nessa quinta-feira, né? Pós-Copom. E a gente trazendo aqui todas as informações para os investidores. É isso aí, Morales. Estaremos juntos daqui a pouquinho no BMC Market. Valeu, Felipe. Valeu. Bom jornal para você. Até mais. Obrigado. Ótimo dia. Valeu, Daniel Morales.